Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais, pelo qual esse áudio está indo até você nesse momento. Eu quero desejar que esses últimos dias que antecedem a virada do ano sejam de celebração, de alegria, de gratidão por tudo o que vivemos, o que ainda estamos vivendo e tudo que Deus ainda está e estará nos ajudando a viver daqui por diante. Queremos sonhar com um novo ano, queremos também imaginar que Deus tem um grande ano em 2023 para todos nós, para nossas famílias, para nossas igrejas. E o áudio de hoje é uma celebração ao futuro, aos dias que Deus tem para nós. Como ele diz em Jeremias 29:11, eu é que tenho os planos e eu é que sei os planos que tenho para vocês. São planos de bem e não de mal. São planos para vos dar um futuro e uma esperança. É esse futuro hoje que nós queremos clamar ao Senhor. Que o sobrenatural dele esteja nos destinando um futuro de paz, um futuro de alegria, de plenas realizações. E eu queria desafiar você a não desistir, a estar avaliando, planejando, sonhando, colocando em uma meta ou em algumas metas, para que 2023 seja um grande ano, um ano de realizações, um ano de crescimento, um ano de realizações plenas, de alcance de muitos milagres, porque o que Deus promete para nós, Ele irá cumprir, porque Ele é fiel e justo. Generoso é o Senhor. Hoje, para a nossa meditação, estive pensando à tarde sobre esse milagre que Jesus realiza em Lucas capítulo 18, quando, a partir do versículo 35, ele vai abençoar a vida de um homem que era cego de nascença. A partir do versículo 35, ele diz: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. É um texto extraordinário e eu fiz questão de falar dele hoje porque Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? Qualquer que seja a sua dificuldade nesse momento, eu quero que você agora pare e peça uma única coisa ao Senhor. A prioridade de toda a prioridade será para o ano de 2023, aquele foco, aquela meta e aquele sonho que nós iremos realizar, porque Deus é bom e Ele tem desejo de nos ajudar, de nos abençoar, de nos ajudar a alcançar essa meta, esse propósito, este sonho, esse pedido que estamos ou estaremos fazendo a partir desse áudio, colocando diante de Deus a nossa real necessidade, como esse cego, ao ouvir falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando os impedimentos, os obstáculos começaram, ele então gritou ainda mais alto:
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Eu quero falar agora para você, também para mim, quais são os obstáculos que têm nos impedido de corrermos para Jesus, de alcançarmos o que precisamos, a que Jesus realize aquela necessidade que nós estamos necessitados e que nós precisamos, nesse momento, colocar diante de Jesus. Eu queria desafiar você, onde quer que você esteja nesse momento, a olhar quais são os obstáculos. É falta de fé? Porque o cego tinha uma fé à prova de obstáculos. A multidão mandou calar, os discípulos tentaram impedi-lo, mas ele não se importou. A sua própria cegueira, a sua própria pobreza, a sua própria miséria, ali à beira do caminho, ele pedia esmolas, ele sobrevivia às custas da compaixão alheia, a compaixão externa. Nada disso, nenhum desses obstáculos foi suficiente para que ele tivesse um alvo, um propósito, um foco, uma meta, um sonho. Quando Jesus lhe perguntou o que ele precisava, o que ele queria, ele sabia o que queria, ele sabia o que precisava. E você? Você sabe o que mais está precisando hoje para que a sua vida, a sua família, a sua igreja, os seus dias sejam completamente curados, abençoados e você possa prosperar por causa da bênção, do cuidado e do socorro do Senhor? Aquele homem sabia. O texto vai dizer que ele vivia sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Um homem que mendigava e que estava mendigando a vida toda. Mas aquele homem tinha sonhos, aquele homem tinha propósitos, aquele homem tinha foco. Ele queria ver acima de qualquer outra necessidade. Ele sabia que a partir do momento que a sua visão fosse restaurada, curada, completamente restituída, ele poderia viver então uma nova vida, um novo propósito, uma nova caminhada com novos alvos, e foi isso que ele pediu a Jesus. Ele poderia ter pedido dinheiro, ele poderia ter pedido uma casa, ele poderia ter pedido uma conta bancária, ele poderia ter pedido ouro ou joias, ele poderia ter pedido tantas coisas. Mas ele pediu aquilo que poderia definitivamente, ele pediu aquilo que definitivamente restituiria a sua dignidade, a sua vida, a sua plenitude como pessoa, e ele então pediu: eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. O versículo 41 nos diz isso. Respondeu ele, Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. A sua fé o curou. Ele era um homem de fé. Apesar de todos os seus obstáculos, ele cria. E por causa da sua fé, ele foi vitorioso e ele recuperou completamente a sua visão. O texto vai nos dizer que ele seguiu Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo também louvou a Deus e o glorificou pela sua bondade e grande generosidade. Eu já caminho aqui para o encerramento deste áudio e quero desafiar você a colocar diante de Deus o seu pedido, a sua necessidade, o seu alvo. Eu também estou colocando aqui os meus. E não esquecer de glorificar a Deus. Não esquecer jamais de agradecer, de bendizer e de dar a Ele todo louvor, porque somente Deus é digno de receber honra, glória e louvores para sempre. Esse é o desafio de hoje, que estamos concluindo 2022 e o alvo para 2023, glorificar a Deus todos os dias das nossas vidas, todos os dias que Deus nos acrescentar. Que Deus nos abençoe e que a nossa vida seja uma vida de celebração por causa dos milagres do Jesus de Nazaré. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e eu te envio um grande abraço e que Deus nos abençoe. Amém.